Olá, seja bem-vindo a esse culto online, que Deus possa falar ao seu coração. Mesmo nós não podendo nos reunir presencialmente, nós podemos estar juntos em espírito, louvando o nome do nosso Deus. Eu gostaria de orar junto com você e convido você a fechar seus olhos e vamos buscar a Deus. Deus nosso Pai, nós te louvamos porque nós podemos adorar a Ti em espírito e em verdade. Podemos, ó Deus, perceber a Tua presença na nossa vida, onde quer que cada um esteja agora, nós sabemos, ó Deus, que Tu estás ali, recebendo o louvor e a adoração. Fala conosco nesse tempo que nós vamos cultuar a Ti, e também, ó Deus, que o Senhor venha se agradar de nós. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Irmãos, então a palavra de Deus nos chama para adorarmos o Senhor. A Bíblia fala no Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos louvar o nome do nosso Deus. Não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Seu nome é eterno e está acima de todo. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei.
castelo forte é o nosso rei. Espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. Em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa nas batalhas. Se nos quisessem derrubar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra.
confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus e em seu abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de louvor. Confiando em Ti, nós não seremos abalados, o Senhor é a nossa confiança. Nós podemos descansar em Ti, ó Deus. Entregamos este louvor a Ti e pedimos que o Senhor venha a falar aos nossos corações, através da Tua palavra, ó Deus, venha transformar as nossas vidas, através da Tua palavra, que é santa, Senhor. Te agradecemos e entregamos a Ti esse nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus e eu queria continuar nossa série de mensagens no livro de João. Nós estamos nessa série que é intitulada de Para que Creiam, porque a tese central desse livro é revelar Jesus Cristo como Messias e como Deus, e assim as pessoas terem um contato com essa Escritura e pudessem então crer que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Nós estamos entrando na semana da Páscoa e nada melhor do que pensarmos no texto que Deus providenciou para hoje, na sequência, que é o texto de João capítulo 18. E nós vamos ver também uma porção de João capítulo 19. Para o nosso tempo aqui de meditação na Escritura, eu quero propor para os irmãos um tema. O tema será o leão que se fez cordeiro. O leão que se fez cordeiro. Quando nós pensamos em um leão, nós imaginamos um animal majestoso, com uma força incrível, poderoso, feroz, um predador implacável, um animal indomável, dominador de territórios, supremo na selva, chamado de o rei dos animais. É bem provável que se você aí se deparasse com um leão feroz, solto, livre, e ele simplesmente olhasse para você e desse um rugido, você sairia tremendo e correndo, tentando se salvar. Em outro lado, nós temos a figura de um cordeiro. Pense em você observar um cordeiro. É bem provável que você vai querer se aproximar, se você gosta de animais, e você vai ver um animal totalmente diferente do leão feroz. Você vai ver um animal manso, dócil, como diz a minha filha pequena, fofinho, e você vai querer tocar e acariciar. Nós vemos no Evangelho de João, Jesus, ele se apresentando como o Deus eterno, como se fosse o leão supremo, mas ao mesmo tempo como um cordeiro, um homem. Ele se encarnou, veio a esse mundo para sofrer e morrer no nosso lugar. Então, nós vamos ver, já no capítulo 1, lembrando mensagens anteriores, no versículo de 1 a 3, que João ele fala que no princípio era aquele que é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então aqui nós vemos João, logo no começo do seu livro, apresentando Jesus como esse Deus poderoso, que cria todas as coisas a partir do nada. O Deus que existe eternamente, que não foi criado, mas que causou todas as coisas que existem, as galáxias e cada célula do nosso corpo. E além de ser o Criador de todas as coisas, João apresenta Jesus como o governador, o soberano, aquele que sustenta tudo aquilo que foi criado, aquele que mantém a vida com o seu poder.
Sustentar uma casa, os irmãos que o digam, é muito difícil. Mas para Jesus, sustentar todo o universo é muito fácil. Por quê? Porque Ele é o Deus onipotente, o grande leão de Judá. O mesmo capítulo 1 que diz sobre Jesus como Deus Todo-Poderoso, como esse leão, é o texto também que diz sobre Jesus vindo como um cordeiro, se fazendo homem, se humilhando, se encarnando. Muita gente pensa que Jesus se humilhou apenas na cruz, mas o simples fato dele se encarnar, ele sendo Deus glorioso, já era por si uma humilhação terrível. E nós vemos então o mesmo João no capítulo 1 que apresenta Jesus como o Verbo, o Deus, como se fosse esse leão supremo. É o texto que mostra Jesus como homem, como um cordeiro. Quando Jesus estava caminhando ali na região da Galileia, em João capítulo 1, versículo 19, João Batista, primo de Jesus, ao avistá-lo vindo em sua direção, apontou para o Senhor e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, logo no início do Evangelho de João, nós já vemos Jesus sendo Deus, majestoso, glorioso, criador, mantenedor de todas as coisas pelo seu poder, se fazendo homem e vindo como um cordeiro para morrer em nosso lugar. E no capítulo 18 de João, que nós vamos estudar hoje, rapidamente, nós vemos claramente essas duas figuras em Jesus, do leão, então o lado divino de Jesus, ele como Deus poderoso, ao mesmo tempo o cordeiro manso, inocente, que se sacrifica pelos pecadores. O versículo 1 e 2 do capítulo 18, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, aí na sua casa. O texto sagrado diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Jesus, no contexto anterior, ele estava no cenáculo, ele instituiu a ceia, ele lavou os pés dos discípulos, ele trouxe vários ensinamentos, depois ele orou pelos discípulos, lá na oração sumo sacerdotal, em João capítulo 17. Agora ele vai em direção ao Monte das Oliveiras. Ele atravessa o Vale de Cedron, saindo das muralhas de Jerusalém, e vai para um lugar chamado Jardim do Getsêmani, que João aqui não traz esse termo, mas os outros evangelhos dizem que era ali que Jesus tinha ido com os seus discípulos. E a primeira cena que eu quero destacar é justamente ali, no Jardim do Getsêmani. Jesus foi para ali para orar, para buscar a presença do Pai. Mas o que eu quero destacar a vocês é que Jesus, ele sabia que Judas conhecia aquele lugar. Por quê? Diz o texto que Jesus habitualmente ia ali com os seus discípulos para orar. Quando ele estava na cidade de Jerusalém, ali era um local, um ambiente onde Jesus tirava para se reunir com seus discípulos e orar a Deus, o Pai. Então ele sabia que o traidor conhecia muito bem aquele local e que provavelmente sabia que Jesus e os seus discípulos se dirigiriam para ali. Ou seja, Jesus, ele poderia ter evitado ir naquele lugar se ele quisesse se proteger, porque ele sabia bem que Judas iria para ali juntamente com os soldados para prendê-lo. Mas por que Jesus não evita ir até aquele lugar onde Judas conhecia e levaria a turba romana e judaica para prender o Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus, ele queria se entregar voluntariamente
queria dar a sua vida por cada um de nós, mesmo sabendo de tudo, daquela trama, daquela conspiração, daquela traição contra ele. Lembre que Jesus já tinha profetizado sobre o traidor lá na ceia. Então ele conhecia todos os fatos minuciosamente, como mostrando que ele é Deus, o soberano, o leão, aquele que tem o controle da história. Mesmo assim, ele não evitou, ele não fugiu, ele foi até o jardim onde seria preso. Por quê? Porque ele queria se entregar como um cordeiro a cada um de nós. Uma outra cena que eu queria destacar, ela se encontra nos versos 3 a 6, acompanhe aí na sua Bíblia. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe aconteceria, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Como Judas sabia que aquele era o provável lugar onde Jesus e seus discípulos estariam, ele, sendo traidor, se dirigiu para o Getsêmani, acompanhado, diz o texto, de um destacamento de soldados romanos, mas com alguns homens, guardas do Sinédrio, ou seja, dos religiosos judeus. Um destacamento de soldados romanos possuía cerca de 600 homens. Então nós vemos ali essa turba, esse destacamento, cerca de 600 homens, indo com Judas Iscariotes ali no jardim do Getsêmani para prenderem a Jesus Cristo ali. E eles estavam então levando tochas, porque era a noite, e eles estavam levando suas armas. Em Mateus, capítulo 26, versículo 35, Jesus diz para aqueles homens que vinham em direção a ele: vocês vêm a mim com espadas e com paus para me prenderem, como se eu fosse um criminoso, um bandido? Notem que o texto, ele diz então que uma escolta romana e alguns homens da guarda do Sinédrio estavam indo para prender o Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 diz então que Jesus sabia de tudo o que aconteceria. Por quê? Porque Ele é Deus, onisciente, conhecedor de todas as coisas com antecedência. Ele estava no controle de tudo, ele sabia de tudo o que aconteceria. Ele poderia ter evitado essa cena, mas ele não fez. Ele fala aí no texto, antecipando-se àqueles soldados, àqueles homens, ao próprio Judas, mostrando que ele estava no controle e não aqueles homens estavam no controle. Ele diz, perguntando para aqueles homens: a quem vocês procuram? Responderam os guardas: a Jesus de Nazaré. No versículo 5, Jesus responde: sou eu. Jesus usa aqui para responder o nome de Deus. Eu sou eu. Yahweh é o termo eu sou em hebraico. Jesus já havia declarado que ele era o grande eu sou, Yahweh, o Deus verdadeiro. Ele usa o nome de Deus para se aplicar, aplicando para si mesmo. Ele se identifica, ele se revela como o próprio Deus que veio a esse mundo. Nós conhecemos pelo menos 9 declarações ao longo do livro de João, esse mesmo evangelho, de Jesus dizendo que Ele é o grande eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida.
Ele diz: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele afirma ser o próprio Deus. Antes de Abraão nascer, certa feita, ele disse: eu sou. Ele se revela como Deus. E aqui no jardim, quando os guardas dizem que estão procurando Jesus de Nazaré, ele diz: eu sou eu. Ele usa o nome de Deus, como que se Jesus estivesse dizendo para aqueles homens: vocês vieram prender Jesus de Nazaré, então significa que vocês vieram prender o próprio eu sou, o próprio Yahweh, o próprio Deus. É isso mesmo que está acontecendo aqui nesse jardim essa noite. Vocês vieram prender Yahweh, eu sou. Jesus está dizendo para aqueles homens e para aqueles soldados da guarda dos religiosos judeus que conheciam o Antigo Testamento: vocês vieram prender o grande eu sou, o Deus que libertou o povo de Israel do Egito, que se apresentou a Moisés dizendo: eu sou o que sou, diga ao povo que eu sou te enviou. O grande eu sou que libertou Israel do faraó no Egito, enviando as pragas. É o eu sou que vocês vieram prender. Jesus estava mostrando ali que ele estava no controle, que ele tinha poder para fulminar aqueles homens. Mas por que ele não fez? Ele, como leão, porque ele voluntariamente se entregaria para morrer pelos pecadores, como um cordeiro. É interessante, meus irmãos, que, como nós já vimos em João capítulo 1, o Verbo que estava com Deus, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo seu poder, estava ali no Getsêmani. Ele poderia ter acabado com aqueles homens. Ele se apresentou como eu sou, mas ele reage como um cordeiro. É interessante no versículo 6 que diz assim, que quando Jesus disse: sou eu, aqueles homens recuaram e caíram por terra. Só João destaca esse fato que aconteceu no Getsêmani. Jesus faz com que os soldados romanos e a guarda do Sinédrio caíssem por terra, como que desmaiando, se prostrassem no chão, diante de uma simples palavra de Jesus. Jesus disse: eu sou, e aqueles homens caíram, diante de um simples relance da glória de Jesus. Aqueles homens não suportaram e caíram, quase que desmaiados no chão. Jesus tinha o domínio de tudo ali no Getsêmani. E esse trecho diz sobre isso. Em Apocalipse 19, 22, narra a segunda vinda de Jesus. A vinda gloriosa, majestosa. E no contexto ali diz que ele vem na presença dos seus anjos. E a palavra fala que simplesmente com uma palavra que sai da sua boca, ele destruirá todo o exército do anticristo, apenas com a espada que sai da sua boca, ou seja, a sua palavra, o que demonstra o seu poder. O leão de Judá virá na sua segunda vinda para reinar, para julgar todas as coisas. Mas esse Deus, esse leão de Judá, esse Deus majestoso que aparece em Apocalipse que é escrito pelo próprio João que escreve o Evangelho, é o próprio Deus glorioso que estava no Getsêmani e que disse uma só palavra e aqueles homens caíram por terra. Aquele Cristo ali no Getsêmani, como um leão rugindo, fez com que aqueles homens caíssem para trás. E ele estava demonstrando: eu tenho poder, força para destroçar vocês, se eu quisesse.
Vocês vieram me prender? Vocês vieram para me matar? Eu sou, vocês não sabem quem sou eu. Eu poderia fulminar vocês, e vocês sentiram a minha glória, apenas um relance dela, e vocês caíram. Imaginem se eu revelasse e manifestasse toda a minha glória, não sobraria ninguém para contar a história. Então não é vocês que vão me prender, eu é que vou deixar vocês me prenderem. Não será vocês que vão me matar, eu vou voluntariamente dar a minha vida como um cordeiro pelos pecadores. Jesus poderia se livrar, nós vemos isso no texto, ele tinha esse poder. Ele, como um leão, poderia se defender e destruir aqueles homens, mas ele se faz como um cordeiro e se entrega voluntariamente como um sacrifício. Uma outra cena que eu queria destacar com vocês rapidamente, ela está nos versículos 7 e 11. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Meus irmãos, duas coisas aqui importantes nessa cena, pensando no leão e no cordeiro. Em primeiro lugar, quando os soldados foram prender Jesus, Jesus permitiu isso, mas Jesus ele disse o seguinte: olha, vocês estão procurando a Jesus de Nazaré, sou eu, mas eu peço algo para vocês: deixem os meus discípulos ir embora, não prendam eles, levem a mim. E o texto diz que Jesus disse isso para que se cumprisse uma profecia que ele mesmo dissera no passado. A profecia que dizia que nenhum dos que o Pai tinha lhe dado se perderia. Jesus se entregaria voluntariamente como cordeiro, mas protegeria os seus discípulos como um verdadeiro leão. Jesus mostra que ele está no controle de tudo. Ele cumpre a sua palavra. Ele tem poder para cumprir aquilo que ele disse. Seus discípulos seriam protegidos, eles não se perderiam, eles não seriam mortos ali. Ele, como um leão forte, defende os seus discípulos como um leão defende a sua prole, os seus filhotes. Jesus tinha dito que eles não se perderiam, ele cumpriria a sua palavra, e ele demonstra aí ser poderoso para cuidar dos seus, mesmo estando no seu estado de humilhação, na sua humanidade, ele é poderoso para cumprir a sua palavra e defender os seus discípulos. Imagina, meus irmãos, ele hoje ressurreto, assentado à direita de Deus Pai. Será que ele não pode defender você? Como nós cantamos no hino, Castelo Forte, ele defende os seus da fúria de Satanás. Ele é Deus, ele é o leão, ele é forte. Isso significa que Jesus, como um cordeiro, ele se sacrificaria pelos seus discípulos e por aqueles que creem, mas como um verdadeiro leão feroz, ele defenderia os seus discípulos até o fim. Que segurança tem aqueles que creem em Jesus. Nós podemos confiar que Jesus guarda aqueles que creem, aqueles que são seus, aqueles que o Pai deu a Ele, aqueles que o Pai escolheu e deu de presente para o seu Filho Jesus, aqueles que o Pai deu para Jesus e Jesus morreu por esses, o seu povo, os seus escolhidos. Esses não se perderão, porque Jesus, como um cordeiro, morreu por eles, e como um leão os protegerá até a vida eterna. Eles não perderão a salvação, porque Jesus
não permitirá que esses se percam de uma forma definitiva, mas os levará seguros para a eternidade, para o céu. Podemos descansar na proteção de Jesus, como Ele fez com os seus discípulos. Como dizia um professor meu, saudoso, amado, Carlos Oswaldo, que agora está na glória com Cristo, estamos seguros nas garras e na graça do leão. Ele protege os seus, Ele não deixará que nenhum dos seus se perca. Pode vir diabo, demônios, trevas, tentações, pecados, a morte, tentarem tirar você, mas Ele defenderá. Nenhum dos que são do Senhor, dos eleitos de Deus, se perderão. Pastor Russell Shedd, ele diz assim: é possível perder a salvação? Ele responde essa pergunta. É possível perder a salvação? E aí ele responde: bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível, pois Ele assegurou que Ele daria a vida eterna, que Ele dá a vida eterna e que os que são seus não hão de perecer. Ninguém vai poder arrancar os seus das suas mãos, das suas garras. Agora, se foi outro que te salvou, então sim, é possível perder a salvação. A outra coisa que eu quero destacar nesse texto, meus irmãos, além de Jesus demonstrar sua força como leão e defender os seus e proteger os seus, nenhum dos seus se perderia, a não ser Judas, que não era escolhido, que não era alguém que o Pai deu a ele, alguém salvo. Ele era filho da perdição, como diz o Evangelho de João. Os seus discípulos seriam defendidos e foram até a última hora aqui no jardim do Getsemane. Eu quero destacar uma outra coisa aí, quando diz que Pedro, Simão, ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus vai ali, então, conforme os outros evangelhos, e cura Malco, faz um milagre, cola a orelha de volta, restaura a orelha de Malco. Jesus então demonstra ali, fazendo aquele milagre, que Ele estava no controle de todas as coisas, que Ele era o próprio Deus ali. E Ele diz para Simão Pedro no versículo 11, guarde a tua espada, acaso não haverei eu de beber o cálice que meu Pai me deu? Jesus estava dizendo que Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, tudo estava no controle. Ele sabia que Ele podia acabar com aqueles homens se Ele quisesse. Não seria a espada de Pedro que faria que Jesus fosse defendido. Jesus tinha poder para isso. Em Mateus capítulo 26, versículo 53, diz que Jesus, ele fala assim para Pedro: olha, eu poderia pedir para o meu Pai e Ele enviaria imediatamente à minha disposição 12 legiões de anjos para me proteger. Não precisaria de você me defendendo. E por que Jesus não queria se defender? Por que Ele não se defendeu? Por que Ele repreendeu Pedro por querer defender a Jesus Cristo? Porque Jesus sabia que ali, mesmo Ele tendo poder para destroçar aqueles inimigos como um leão, Ele tinha que agir como um cordeiro, ser sacrifício por nós, morrer no lugar do pecador. Ele diz: eu preciso tomar o cálice que meu Pai me deu. E que cálice que é esse? É o cálice da ira de Deus contra os pecados dos homens pecadores. Meus irmãos, nós vemos gotas dessa ira de Deus sendo derramadas na história. Nós observamos no jardim do Éden, a gota da ira de Deus caindo ali, a maldição vindo sobre o homem, a morte entrando no mundo, a maldição entrando na terra, produzindo abrolhos, espinhos que fariam depois deles a coroa que mataria, seria colocada na cabeça do Messias, do Cristo, que morreria justamente por causa dessa maldição, se fazendo maldição em nosso lugar. Nós vemos gotas da ira de Deus, por exemplo, no dilúvio, quando Deus decide acabar com o mundo
através das águas, demonstrando a sua ira. Nós vemos gotas da sua ira em Babel, quando Deus, Ele derrama a sua ira, espalhando o homem sobre toda a terra. Nós vemos gotas da ira em Sodoma e Gomorra, Deus enviando fogo do céu. Uma gota da ira no Egito, derramando as suas pragas. Mas Jesus, Ele diz, eu não tomarei uma gota da ira de Deus, eu vou tomar o próprio cálice. Eu vou tomar o cálice inteiro. Ali na cruz, Ele se fez sacrifício por nós. Ele decidiu voluntariamente, Ele não precisava fazer isso, mas Ele decidiu agir como um cordeiro, que é a figura do sacrifício, e tomar todo o cálice da ira de Deus. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Essa ira que deveria ser derramada sobre mim, pecador, e você, e nos mandar para o inferno, a condenação interna, a condenação para todo sempre, eterna. Mas Ele tomou esse cálice no nosso lugar, para através da sua obra na cruz, nos dar perdão e salvação. E a última cena que eu queria trazer para os irmãos, nós vimos as outras cenas, essa última, Jesus, Ele é o leão, Ele tem poder, Ele tem domínio, Ele tem controle de tudo. Ele poderia se safar, mas Ele voluntariamente vai se entregando, porque havia um plano redentor. Antes de Deus criar o mundo, esse plano já tinha sido traçado, em que o leão deveria se fazer cordeiro, como diz em Apocalipse, que o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo, morreu pelos pecadores. Ou seja, antes de Deus dizer haja luz, como dizia um teólogo, Deus já tinha dito haja cruz. O Cordeiro de Deus já tinha decidido ser morto por nós, voluntariamente. Ele tinha poder para não fazer isso, para se safar, mas Ele decidiu se entregar. E a última cena é em João 19, versos de 9 a 11. E voltou para dentro do palácio. Aqui Jesus já estava sendo julgado, já tinha sido julgado por Anás, Caifás, os sumos sacerdotes da época, por Herodes, agora volta para Pilatos, que era o governador da Judéia, e diz o texto que, então perguntou Pilatos a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Nós vemos então no versículo 10, você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Aí o versículo 11, Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima, por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Meus irmãos, mais uma vez, agora Jesus sendo julgado na instância religiosa por Anás, Caifás, que representava os religiosos, agora na instância política romana, Jesus, Ele não abre a sua boca, Ele não se defende, Ele poderia fazer isso. E aqui quando Pilatos diz, olha, eu tenho autoridade, fala alguma coisa. Eu tenho autoridade para te libertar, para te soltar agora e para te crucificar. Mas Jesus, Ele diz, mostrando que Ele é Deus, Ele está no controle. Ele diz, olha, você não teria essa autoridade se o meu Pai não tivesse dado para você. Ou seja, Jesus, Ele sabia que Pilatos estava fazendo aquilo, porque Deus tinha dado autoridade para Ele. E Jesus tinha autoridade, por ser Deus e estar acima de Pilatos. Ele poderia se safar, ele poderia se defender, mas não o fez. Ele era inocente, ele sofreu injustiças naquele julgamento, mas ele não se defendeu. Por quê? Porque ele sabia que ele deveria dar a sua vida pelos pecadores, agir como um cordeiro e não como um leão. Sendo leão, decidiu agir como um cordeiro. Ele deveria entregar voluntariamente a sua vida por nós, como diz João 10. Eu dou a minha vida voluntariamente para depois tomá-la de volta. Ou seja, ressuscitar. Jesus, então, Ele se silencia diante das autoridades, como quem aceita morrer
espontaneamente e voluntariamente, não seriam os homens que matariam a ele daria sua vida por nós. Então nós vemos aí Jesus, Deus, o leão de Judá, se calando como uma ovelha muda que vai para o matadouro. E para que isso, meus irmãos? Por que Jesus fez isso? Eu quero refletir com vocês rapidinho a conclusão aqui. Por que Jesus, como um leão, agiu como um cordeiro para o sacrifício? Em primeiro lugar, eu queria que você pensasse na gravidade do pecado. O pecado entrou no mundo, o salário do pecado é a morte, o pecado faz separação entre Deus e os homens, o pecado nos leva à morte, ao inferno. Pense na gravidade do pecado, olhando para todo esse texto. Deus precisou vir a esse mundo, se fazer homem, agir como um cordeiro, se sacrificar por você e por mim. Isso significa que o nosso pecado é muito grave, é muito sério o nosso pecado. Se Deus precisou vir e morrer como um cordeiro, sendo Ele o leão, é porque não tinha outro jeito de você e eu sermos salvos, a não ser por meio do sacrifício dEle. Então, isso mostra para você o seguinte, que as suas obras, se você confia na sua religião, naquilo que você faz, na sua justiça, na sua bondade, isso não te dá segurança, você está perdido. Porque Deus precisou vir a essa história e se fazer sacrifício. Isso está mostrando para você que não tem outro jeito, ou você confia nele, a salvação é pela fé. Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou você crê e é salvo, é perdoado, tem a vida eterna, ou você não tem esperança. Em segundo lugar, isso mostra o amor de Jesus. Embora sendo onipotente e todo-poderoso, como um leão, Ele te ama e me ama. Não tinha outro jeito para nós, então Ele veio e se fez como um cordeiro e morreu, foi humilhado, foi pregado naquela cruz, o seu sangue foi derramado por amor a você e a mim. Essa é a mensagem da Páscoa, de um Deus que sacrificou-se por você, para salvar você, para te dar vida eterna, que ressuscitou como um leão, mas morreu como um cordeiro por você. Então, o que você está esperando? Páscoa não é ovo de Páscoa. Páscoa não é coelhinho. Páscoa é um Deus que amou você, se fez de cordeiro para derramar o sangue dele e morrer no seu lugar. Entregue então a sua vida a Jesus. E que nós, meus irmãos, possamos proclamar essa mensagem que salva, essa mensagem da Páscoa. Esse cordeiro que deu a sua vida, que tira o pecado do mundo, que nós possamos também nos espelhar nele, nessa época tão difícil, nós possamos demonstrar um amor voluntário, espontâneo, negarmos a nós mesmos, sairmos do nosso conforto e nos doarmos em prol dos outros, ajudar pessoas que necessitam. Não só médicos, profissionais da saúde que estão se sacrificando por doentes agora, nesse tempo, e nós louvamos a Deus por esses profissionais, mas que todos nós possamos olhar para esse texto e sermos constrangidos e motivados por esse amor desse Deus tão grande, mas que se humilhou, que se sacrificou, que nos serviu, que deu a sua vida por nós. Assista agora um vídeo, esse vídeo ele é baseado em Crônicas de Nárnia, no leão, a feiticeira e o guarda-roupa, quando mostra o leão, Aslan, que simboliza Jesus. Aslan, por causa do pecado de um ser humano, Edmundo, na história, que representa toda a humanidade, ele então tem que se sacrificar, porque senão todos em Nárnia morreriam. Então Jesus, ali representado por Aslan, esse leão poderoso, ele tendo poder para destruir todos os seus inimigos, ele decide morrer no lugar do pecador, passar pela humilhação. Percebam na cena do filme, Aslan subindo a escadaria do altar, sendo humilhado, esbofeteado.
Ele tinha poder para destroçar todos aqueles inimigos, mas ele morre no altar, como um cordeiro sendo leão. É assim que Jesus faz por você e fez por você, para você crer nele e ter vida eterna. Mas Aslan depois, ele ressuscita poderosamente, como Jesus fez, como um leão glorioso, majestoso e que voltará e levará os seus para reinar com ele. Que Deus abençoe você. Vamos ver essas cenas e depois vamos ouvir uma música. Cante conosco essa música, Quanto Amor o Senhor Demonstrou por Nós. We should go. So cold. Susan! It's Aslan. What have they done? You have far to go, and little time to get there. And you may want to cover your ears. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim.
louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Irmãos, vamos orar. Busque o Senhor aí onde você está agora. Quero orar pela sua vida. Você que nesse dia decidiu crer em Jesus, entendeu o amor de Deus, o amor em Jesus, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, embora sendo leão, Deus, embora se mostrando na sua realeza, na sua glória, Ele se fez como um Cordeiro para dar a vida por você, para você ter a vida eterna. Creia nele, busque a Ele agora aí onde você está. E eu quero orar também, encerrando o culto de hoje, quero orar pelo mundo, orar pelos profissionais da saúde, pelos governantes, orar pela sua vida, orar por cura, orar para que Deus esteja realmente guardando as nossas vidas. Busque o Senhor agora. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse culto de louvor a Ti. Te louvamos pela Tua palavra, porque na Tua palavra conhecemos o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Embora sendo Deus, se humilhou, se fez homem, morreu como um cordeiro inocente no nosso lugar, morreu pelos pecadores, para que todo aquele que crê não venha perecer, mas tenha vida eterna. Deus abençoe aqueles que nesse dia entenderam a Tua graça, entenderam como podem ser salvos, entenderam o Teu amor. Salva-os, transforma suas vidas, abençoa-os, traga a eles, ó Deus, vida eterna. Deus, eu também peço por cada família que está nos assistindo, agora participando desse culto online. Guarda, proteja, ó Deus, livra do mal. O Senhor protegeu os seus discípulos. O Senhor é poderoso para nos proteger a cada dia e nos levar seguros até a glória celestial. Deus, eu peço a Ti que o Senhor abençoe os profissionais da saúde. Abençoe, ó Deus, os governantes. Traz sabedoria, direção. Traz, ó Deus, unidade entre eles. Pai eterno, traga cura a esse mundo. Faça, ó Deus, cientistas, homens descobrirem a cura, remédio, vacina para essa situação que nós estamos vivendo. Deus, repreende esse mal que está se alastrando sobre a terra, Senhor. Tu tens o poder para isso, Senhor. Deus, abençoe aqueles que estão doentes. Abençoe aquelas famílias que estão já enlutadas, chorando pelos seus familiares que faleceram. Deus, abençoe também aqueles irmãos, aquelas pessoas que têm o seu negócio, estão com medo, estão assustados por causa, ó Deus, do pensamento: será que nós vamos ter o que comer? Como que nós vamos viver? O que será de nós? Deus, derrama a Tua paz, derrama esperança, fortaleça-lhes a fé, que eles confiem em Ti, que o Senhor venha prover todas as coisas. Usa o Teu povo, ó Deus, para ser solidário, amoroso, e ó Deus, que o Teu povo possa ser bênção nesse tempo tão difícil, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida. Amém. Irmãos, alguns recados para vocês. Nós temos as nossas programações semanais. Então, terça-feira agora, às 20 horas, a live com os pastores. Nós vamos estar ali orando pela vida de vocês. Entrem lá, às 20 horas, nas redes sociais, no Facebook e também no nosso YouTube. Quinta-feira, o nosso CTM, Curso Teológico Ministerial. Nós estamos estudando teotologia, que é a doutrina própria, a doutrina de Deus. Então, a segunda parte vai acontecer agora na próxima quinta-feira. E depois, o sábado, a nossa programação normal com os adolescentes, às 18 horas, e os jovens, nossa live,
às 20 horas, no culto ao vivo. Tá ok? Compartilhem os vídeos, entrem lá no nosso canal do YouTube e que vocês se inscrevam lá e participem, divulguem para um monte de gente, para as pessoas que vocês conhecem, aquilo que nós estamos fazendo, pregando a palavra de Deus, para que essa palavra possa confortar pessoas e possa fazer com que pessoas conheçam a Jesus Cristo. Um aviso também importante é que a partir dessa quarta-feira nós estaremos recolhendo doações de alimentos para as pessoas que passarão e já estão passando por necessidade nesse tempo do coronavírus. Também, se você é costureira, nós queremos contar com você. Se você tem também retalhos de tecido na sua casa, elásticos, que a gente possa fazer máscaras de proteção, então que você venha doar a nós, faça contato, você pode deixar aqui na secretaria durante a semana e nós vamos então fazer máscaras de proteção para aquelas pessoas que precisam. Tá ok? São esses os avisos, Deus abençoe vocês, um grande abraço.